A semana foi pesada para Vinícius Júnior, mas a resposta veio onde mais importa para um jogador de futebol: dentro de campo. E veio em grande estilo. Depois de dias marcados por novos episódios de racismo no futebol espanhol, Vini Júnior entrou no Santiago Bernabéu pressionado, observado e mais uma vez no centro das atenções. Do outro lado, um Benfica corajoso que não estava disposto a facilitar a vida do Real Madrid. O roteiro parecia pronto para a tensão, e foi exatamente isso que aconteceu. O jogo começou elétrico em Madrid. Logo aos 14 minutos, o Benfica abriu o placar com Rafa Silva após jogada construída por Richard Rios e Pavlidis. O gol gelou o Bernabéu e trouxe um clima de desconfiança para a torcida merengue. Por alguns instantes, a classificação, que parecia encaminhada, voltou a ficar ameaçada. Mas o Real respondeu rápido. Apenas 2 minutos depois, Valverde fez grande jogada pela direita e encontrou Tchouaméni, que finalizou com precisão para empatar. O gol devolveu a confiança ao time espanhol e reacendeu a atmosfera no estádio. A partir daí, o confronto virou um duelo aberto. O Real Madrid passou a ter mais volume ofensivo, enquanto o Benfica mostrava coragem para atacar quando tinha espaço. O segundo tempo manteve o ritmo intenso, com chances para os dois lados e tensão crescente nas arquibancadas. Foi nesse cenário que apareceu quem costuma decidir: Vinícius Júnior, que já havia marcado no jogo de ida em Lisboa, novamente chamou a responsabilidade no momento mais delicado. Aos 35 minutos da etapa final, em um contra-ataque rápido, ele recebeu em velocidade, deixou Otamendi para trás e invadiu a área. A finalização veio com a frieza de quem está acostumado a grandes noites europeias. Um golaço ao estilo Vini Júnior, misturando explosão, técnica e confiança. O Bernabéu explodiu. E não foi apenas pela virada no placar. Foi pelo contexto, foi pela resposta, foi pelo peso simbólico daquele momento. Na comemoração, Vinícius foi até a bandeirinha e dançou, repetindo o gesto que já havia feito no Estádio da Luz, uma celebração que virou marca registrada e também mensagem clara. Dentro de campo, ele continua decisivo. A atuação do brasileiro repercutiu fortemente na imprensa espanhola. O jornal Marca foi direto ao ponto ao classificá-lo como a estrela indiscutível do confronto. A análise destacou que, mesmo em um jogo difícil e tenso, foi Vini quem apareceu para resolver quando o Real mais precisou. Os números reforçam essa leitura. Com o gol diante do Benfica, Vinícius chegou a 6 gols em 5 jogos, vivendo sua melhor sequência recente com a camisa do Real Madrid. Mais do que isso, marcou nos 2 confrontos do mata-mata contra os portugueses, sendo decisivo tanto na ida quanto na volta. E existe um elemento que torna tudo ainda mais significativo. Nos últimos meses, Vinícius tem sido alvo recorrente de episódios de racismo no futebol europeu. Antes mesmo deste confronto, o brasileiro já havia voltado ao noticiário por novos casos de ofensas vindas nas arquibancadas em jogos de La Liga. A resposta dele, mais uma vez, veio com bola na rede. Dentro do clube, o apoio também ficou evidente. A torcida do Real Madrid preparou um mosaico gigante com a mensagem "Não ao racismo", transformando o Bernabéu em um palco de apoio ao camisa 7. O gesto foi simbólico e mostrou o tamanho da importância que Vinícius tem hoje para o elenco e para os torcedores. Em campo, o Real Madrid administrou a vantagem após a virada e confirmou a vitória por 2-1, fechando o confronto em 3-1 no agregado. Classificação garantida para as oitavas de final da Champions League. Agora a expectativa muda de foco. O Real Madrid já sabe que terá um desafio pesado pela frente, podendo encarar Manchester City ou Sporting na próxima fase dependendo do sorteio. Mas uma coisa ficou clara nesta noite europeia. Pressionado, provocado e observado por todos, Vinícius Júnior novamente apareceu quando o jogo pediu estrela. E isso muda completamente o peso do Real Madrid na sequência da competição. Os números da partida deixam claro que o jogo esteve longe de ser tranquilo para o Real Madrid. Foi um confronto duro, equilibrado e decidido nos detalhes. Exatamente o tipo de cenário em que o talento individual costuma fazer a diferença. Na posse de bola, por exemplo, o Real terminou com 56% contra 44% do Benfica. Uma vantagem, sim, mas nada que indique domínio absoluto. O time espanhol teve mais controle, mas os portugueses estiveram sempre vivos no jogo e competitivos durante os 90 minutos. Quando olhamos para as finalizações, o equilíbrio fica ainda mais evidente. Foram 14 chutes do Real Madrid contra 12 do Benfica, com ambos acertando 4 finalizações no alvo.
Ou seja, em termos de produção ofensiva, o confronto foi praticamente parelho. Nas chances claras, o empate se repete, 2 para cada lado. Esse tipo de estatística mostra um jogo aberto, de trocação, em que qualquer detalhe poderia ter mudado o destino da partida. E é justamente aí que entram os protagonistas. Se o talento individual de Vinícius Júnior foi decisivo para definir o confronto na frente, do outro lado houve um nome fundamental para segurar a vantagem: Courtois. O goleiro belga apareceu em momentos importantes, especialmente quando o Benfica cresceu no segundo tempo, fazendo defesas que evitaram que o cenário ficasse ainda mais complicado para o time merengue. Na disciplina, o equilíbrio também se manteve, com 2 cartões amarelos para cada equipe, reforçando o tom físico e competitivo do duelo. No fim das contas, os números contam a história de um jogo duro e equilibrado. Mas, em noites de Champions, quando tudo está no limite, quem tem estrela costuma aparecer. E dessa vez, o brilho de Vini Júnior, somado à segurança de Courtois, acabou pesando mais. Os possíveis confrontos das oitavas da Champions. No novo formato da Champions, os clubes já garantidos nas oitavas têm 2 possíveis adversários pela frente, que são definidos com o sorteio. Confira abaixo. Arsenal ou Bayern de Munique enfrentam Atalanta ou Bayern Leverkusen. Liverpool ou Tottenham enfrentam Atlético de Madrid ou Galatasaray. Barcelona ou Chelsea enfrentam PSG ou Newcastle. Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo Glimt. Se você quiser ficar sempre bem informado sobre as notícias do mundo do futebol, se inscreva no nosso canal e deixe seu like.